Sou Renato Galindo, de Presidente Prudente, São Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Obrigado pela tua presença. Minha dúvida: considerando que o acesso à câmera fria, temperatura identificada a 8 graus Celsius, EPI apenas japona, porém está aqui embaixo. Porém, o tempo de acesso é de 1 a 5 minutos no máximo. Tem enquadramento à insalubridade? Tive que dividir a pergunta em duas partes. Não sei, é o limite do YouTube. Não, tranquilo, meu amigo. Mas vamos lá. A pergunta dele é o seguinte, pessoal, é relacionada a frio, insalubridade por frio, tá? Então, ele falou assim que tem uma câmera fria, onde que o trabalhador, ele trabalha a uma temperatura de 8 graus Celsius, utilizando apenas japona. Vamos lá, Renato. Cara, é um pouco polêmico quando a gente fala de frio, anexo 10, se eu não me engano, da NR15, tá? Por que é polêmico, cara? Porque o anexo... deixa eu conferir aqui, se eu não me engano, anexo 10 mesmo, cara. Às vezes eu confundo o anexo da radiação não ionizante com frio, cara. Mas, se eu não me engano, anexo 10 mesmo. Só abrindo aqui para conferir, tá? O que acontece, cara? É um pouco polêmico porque... a NR15 ela não traz para a gente uma definição clara de como deve ser feito o enquadramento de insalubridade nesse caso. Anexo 10 não, tá? É anexo 9, corrigindo aqui. Anexo de frio é anexo 9. Eu sempre confundo os anexos 7, 9 e 10, eu sempre confundo entre eles, mas é anexo 9, tá? Corrigindo aqui meu erro, ok? Então aqui, anexo 9 da NR15, que é frio, ele traz para a gente ali, cara... ela não traz muita informação. Então, o que eu posso te dizer assim, em relação ao enquadramento para frio? Independente da metodologia que você siga, você deve sempre trazer 3 definições ali no frio, 3 ou 4. Primeira definição é o que é câmera frigorífica? Porque só é insalubre se o trabalhador trabalhar em câmera frigorífica. Se ele não trabalhar em câmera frigorífica, não é insalubre. Ou em condições similares a câmeras frigoríficas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Renato, é definir o que é uma câmera frigorífica. É a primeira coisa que você tem que fazer. Defina a câmera frigorífica. Depois, defina o que são ambientes similares às câmeras frigoríficas. Tá? Então, você tem que trazer essas 2 definições. Sem isso, não tem como enquadrar frio. Tá? E as polêmicas são justamente nisso, é justamente nas definições. Existem enquadramentos diferentes. Tá? E depois, você tem que definir o que é frio. Tá? Então, assim, o anexo 9, ele traz lá, ó, atividades e operações executadas no interior de câmara frigorífica ou em locais que apresentam condições similares, que expõem os trabalhadores a frio. Então, você tem que saber o que é a câmara frigorífica, o que é uma condição similar e o que é frio. E depois também saber o que é a proteção adequada ao frio. Então, todas essas definições você precisa fazer. Se você não trouxer essas definições, cara, não tem como você enquadrar o frio. E volto a dizer, a polêmica está justamente aí. Tá? Por que a polêmica está aí? Por exemplo, eu sigo dois tipos de enquadramento diferentes, que inclusive lá no meu curso de elaboração de LTCAT-LIP, eu ensino os meus alunos quanto a isso, sobre essas 2 definições. Tem profissionais que ele enquadra frio da seguinte forma, determinando que câmeras frigoríficas são câmeras que têm a capacidade de congelamento, ou seja, que trabalham com temperaturas negativas, tá? E câmera fria são câmeras de resfriamento, ou seja, trabalham com temperaturas positivas. Então, trazendo essa diferença de câmera frigorífica para câmera fria, somente será insalubre câmera frigorífica, ou seja, temperaturas negativas. Então, quem segue essa linha de raciocínio, e, cara, tem embasamento técnico, tá? Se você procurar aí... até semana passada nós fizemos uma live sobre frio também, inclusive essa live já saiu do ar, mas tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso, tá, Renato? A gente traz o seguinte parâmetro, só vai ser insalubre se a temperatura for negativa. Se a temperatura é positiva, não é insalubre. Então, existe literatura, se você procurar artigos técnicos no YouTube, por profissionais que não são da área de segurança do trabalho, eles vão trazer a diferença de câmera fria para câmera frigorífica. Câmera frigorífica trabalha com temperaturas negativas e câmera fria com temperaturas positivas, tá? Então, esse é um dos enquadramentos. Só vai ser insalubre e temperaturas positivas. Se você seguir essa linha de raciocínio, essa atividade que você descreveu não vai ser insalubre. Tá? Não vai ser insalubre. Tá. Tem uma outra metodologia, que é o que eu atualmente estou usando hoje, tá? Já usei essa metodologia de que só é insalubre
frio com temperaturas negativas. Eu confesso assim, que eu já usei e para mim talvez teria um pouco mais de sentido lógico, tá? Mas hoje eu não estou usando porque a maioria das perícias, os próprios peritos, utilizam essa outra segunda metodologia, que é a utilização do Mapa Brasil Clima, que é o artigo 253, se eu não me engano, da CLT. Se eu não me engano, é esse, artigo 253. Que, inclusive, é o vídeo que eu tenho no YouTube justamente falando sobre esse artigo, como que utilizar esse artigo de forma correta. Por quê? Quem utiliza esse artigo da CLT, deixa eu até confirmar aqui, se eu não me engano, é o artigo 253 mesmo, que ele vem falando sobre câmeras frigoríficas, isso mesmo. Ele fala assim, só vai ser caracterizado como frio, tá? Artificialmente frio, quando for ultrapassado os limites do Mapa Brasil Clima, tá? E tem toda a fundamentação lá no vídeo do YouTube que eu gravei sobre isso, tá? Então, quem usa essa metodologia, ele leva a seguinte condição, tá? O que é câmera frigorífica e o que é câmera fria? Fica a critério do profissional. Então, esse artigo 253 e a NR9 não traz essa definição, então cabe a nós definirmos. Né? E eu, Thiago, defino o seguinte: o que é uma câmera frigorífica? Né? Aquela câmera onde o objetivo dela é conservar algum produto com temperaturas, com baixas temperaturas, tá? E aonde que o trabalhador consegue colocar o corpo inteiro dele dentro daquela câmera. Isso, para mim, é uma câmera frigorífica, tá? Trabalhando com essa linha de raciocínio lá do artigo 253. E o porquê que eu vou usar o artigo 253? Eu vou usar o artigo 253 para definir frio. Qual que é a definição de artificialmente frio? A gente tem lá, artigo 2, parágrafo único do artigo 253 da CLT, é considerado artificialmente frio, né? Ele traz lá, quando for inferior às primeiras, segunda e terceira zonas climáticas, né, a 15 graus, para a quarta zona 12 graus, para a quinta, sexta e sétima zona climática 10 graus. Você tem que olhar lá no mapa Brasil Clima para você achar quais são essas zonas, onde que a tua região está em cima daquelas zonas. Por quê? Porque você caracterizar o frio com base no artigo 253. E o artigo 253 ele também nos dá, Renato, um tempo de exposição. Falou assim, olha, o trabalhador só pode trabalhar no frio. Como que eu vou definir frio? Com base no parágrafo único. O trabalhador só pode trabalhar no frio até 1 hora e 40 minutos, tá? Ele vai de forma contínua, espaçado de 20 minutos entre uma exposição e outra. Tá? Se eu não me engano, vai dar um total de 6 horas e pouquinho no dia de exposição, com esse espaçamento de 20 minutos. Então, assim, que nem você falou, o trabalhador só fica de 1 a 5 minutos. Então, se for obedecido, teoricamente, se for obedecido esse tempo de 1 hora e 40, com espaçamento de 20 minutos de repouso, ou seja, 20 minutos fora do frio, para ele poder entrar lá novamente, se for respeitado esse tempo, não é insalubre. Por que não é insalubre? Porque só vai ser insalubre se causar danos à saúde do trabalhador, que é o que está previsto no artigo 189 da CLT. A condição só é insalubre quando causa danos à saúde do trabalhador. Se eu respeitei o tempo de 1 hora e 40 definido pelo artigo 253, não só pelo artigo 253, também definido pela NR29 e NR36. Tá? Então, se respeitado esse tempo, o trabalhador não terá sua saúde prejudicada. Se a saúde não for prejudicada, não é insalubre. Tá? Renato, eu tentei fazer um resumo do resumo, cara. Algo assim, bem resumido mesmo, meu amigo. Mas, como eu falei, tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso, tá, cara? Então vai te dar um norte. Agora, para quem é meu aluno do curso de elaboração de LTCAT LIP, cara, tem aula, tem acho que umas 2, 3 aulas falando sobre isso, sobre esse enquadramento para frio, né, cara? Então, quem for meu aluno, vai lá. Quem tem dúvida, pergunta lá no grupo Tira Dúvidas do WhatsApp, que a gente tem um grupo Tira Dúvidas também no WhatsApp. Todo dia eu tiro as dúvidas dos alunos. Por incrível que pareça, hoje de manhã eu fui tirar as dúvidas. Todos os grupos não tem dúvida nenhuma, não teve perguntas no final de semana. Porque, gente, isso é uma raridade, vocês não fazem ideia. Nunca aconteceu isso. E hoje aconteceu, hoje foi respondendo, não teve nenhuma dúvida, em todos os grupos não tinha nenhuma dúvida, né? Acho que o pessoal não trabalhou no final de semana, né? Que normalmente o pessoal pergunta quando está trabalhando no final de semana. Então a gente tem grupo Tira Dúvidas também. Então, se você está assistindo é meu aluno, vai lá no grupo Tira Dúvidas. Se você está assistindo é meu aluno e não está no grupo Tira Dúvidas, vai lá na plataforma, lá no curso, nas primeiras aulas, é a terceira ou a quarta aula, se eu não me engano, do módulo 0, tá lá, grupo Tira Dúvidas do WhatsApp, assiste a aula que eu ensino a entrar no grupo, tá? Entra lá para quem não é aluno, para quem é aluno, desculpa, porque você pode perguntar e eu respondo as suas dúvidas, tá? Então, para quem é meu aluno, tem dúvida ainda sobre frio, assistiu às aulas, tem dúvida, pergunta lá. Não sabe, Thiago, me ajuda a achar a aula que eu não estou achando aqui. Pergunta lá também que eu ajudo vocês a acharem a aula. Normalmente eu tiro um print da aula e mostro onde você vai achar.
Beleza? Renato, como eu falei, tentei explanar o máximo possível, o menor tempo possível, tá? Mas tem vídeo meu no YouTube que vai te dar um norte, mas você quer algo mais aprofundado, saber melhor como fazer. Se você não é meu aluno, a gente está na Black November aí, 30% de desconto, né? 2 anos de acesso, então aproveita aí que tá incrível, meu amigo.